mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos. Pai, colocamos nossa vida diante do Senhor. Tu tens falado conosco já através dos louvores. Abrimos nosso coração, nossa mente para aquilo que o Senhor ainda tem para nós nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Desvenda essa palavra diante dos nossos olhos nessa noite. E que ela possa ser, Deus, uma realidade nas nossas vidas. Ó Deus, ordenamos que todo espírito contrário, que veio para trazer distração, roubar a sua palavra, que vá para onde o Senhor determinar. Em nome de Jesus. Amém? A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala da nossa salvação. E fala várias coisas. Fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há gente que Deus tem assim uma maior paciência, não. Branco, preto, rico, pobre, todo ser humano está debaixo desta situação. Todos são pecadores. E a Bíblia está dizendo aqui que nós andávamos nos caminhos do diabo, nos caminhos da desobediência. Até que o versículo 4 fala que esse mas quer dizer que Deus mudou a nossa história. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos deu vida em Cristo. E Ele nos salvou pela sua graça. Não por alguma coisa que a gente tenha feito, por algum merecimento, não. A Bíblia está dizendo, sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido. Essa palavra, ela aparece na Bíblia mais de 160 vezes. Trata-se do favor pessoal de Deus dispensado ao homem, gerando prazer e felicidade no coração daquele que o recebe. Quando o ser humano, ele entende que Jesus morreu por ele naquela cruz, se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, isso é graça. A graça do Senhor nos salva e traz uma alegria tão grande que o mundo não conhece. É Jesus que faz essa grande obra na vida do homem. Na Idade Média, lá na Europa, aconteceu aquela peste negra, que era uma doença transmitida pelo piolho do rato. E aquela doença purulenta, que ia sair pus no corpo das pessoas. De cada 10 pessoas na Europa, 3 morreram vítimas da peste negra. Não havia aqueles cuidados sanitários que a gente tem hoje, tratamento de esgoto, não havia. Então as pessoas morriam, aquilo era altamente contagioso. Milhares de pessoas morreram, a Europa foi varrida, era tanta gente para enterrar, eles não sabiam como enterrar tanta gente. Abriam valas para enterrar, às vezes, cidades inteiras, por causa de uma doença
que era altamente contagiosa. E uma vez que ela atacava a pessoa, ela era uma coisa nojenta, era algo que ia consumindo dia após dia a vida da pessoa. E o pecado, irmãos, ele é bem desse jeito também. Ele é purulento, ele é nojento. O pecado ofende a Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é altamente contagioso. Altamente mortal. Ele encerrou toda a humanidade na morte. Por isso que em João 5:24, Jesus dizendo, na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E morte ali não é só morte física, é morte física, morte espiritual, e se não aceitar Jesus, morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Talvez todos nós possamos passar pela morte física, se Jesus não voltar, porque Jesus voltando, você pode até sair livre dessa, quem sabe, né, irmãos? Mas a morte espiritual, todos os humanos passam por ela. Morte espiritual, morte física. Agora a eterna, você só passa se você quiser. Porque você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus de verdade e seguir ao Senhor com todo o seu coração. Um autor que eu gosto muito, Philip Yancey, ele fala num livro dele chamado Maravilhosa Graça, que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, sobre a graça. E ele fala assim, graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Significa que não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Significa que Deus, Ele já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. O amor de Deus é um amor sem medida. Eu lembro que eu trabalhava na cadeia feminina, pregando o evangelho lá com uma equipe. E um dia eu estava numa célula e falei assim, irmãos, gostaria que vocês orassem pelo nosso trabalho lá na cadeia feminina. A gente está evangelizando aquelas mulheres. É um trabalho difícil, mas nós estamos ali anunciando a palavra do Senhor. E alguém na célula disse assim, como assim? O que vocês estão fazendo lá? Elas estão lá porque elas merecem. E eu vou dizer para você, tem certas coisas que eu penso que eu nunca vou ouvir na minha vida de um crente. E eu disse para elas, presta atenção, Jesus morreu por aquelas mulheres também. E aí ela disse, é mesmo, irmã, Jesus morreu por elas também. Jesus morreu por aquelas mulheres que estão lá na zona de Meretrício. Jesus morreu por todas as pessoas que se dizem boazinhas. E que dizem que não tem pecado nenhum e que vai para o céu porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Os anjos que caíram junto com Satanás. Mas todo aquele que não crê, todo aquele que não se render a Cristo, que não aceitar essa salvação tão graciosa, vai para lá. Por um ato de vontade própria. Tem uma história no Antigo Testamento que fala muito bem sobre esse assunto. Segundo Samuel, capítulo 4, você pode abrir aí a sua Bíblia. É a única passagem no Antigo Testamento que nós encontramos esse assunto da graça. Capítulo 4, versículo 4. Segundo livro de Samuel, 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Davi está reinando em Israel. Saul, o rei anterior, estava morto. E quando o rei anterior morria, o filho dele haveria de suceder o trono.
Então era uma prática comum daquele rei atual matar toda a dinastia do rei anterior. E os anos se passaram, quase de 15 a 20 anos. Davi está reinando, Davi já conquistou um monte de povos, ele está no palácio dele, ele está tranquilo, ele está com a sua família, há um tempo de paz. Capítulo 9, versículo 1, ele faz uma pergunta extremamente graciosa. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Mefibosete é filho de Jonatas, é neto de Saul. Davi não sabe que há sobreviventes da família de Saul, mas Davi, ele é tão abençoado, ele entende que Deus o abençoou de tal maneira que ele quer abençoar. Ele recebeu graça e ele está dando graça. Então ele diz: tem alguém? Há ainda alguém? É uma pergunta de graça feita por um homem grato. Há alguém vivo na família de Saul a quem eu possa demonstrar o mesmo tipo de graça que Deus tem mostrado por mim? Porque Davi olha para a sua vida e ele sabe de onde ele veio. Ele sabe como que era a sua vida. Ele olha para dentro dele e diz: eu não merecia nada do que Deus tem feito por mim. Ele tem essa consciência. Então ele é muito grato a Deus. Tem alguém? Versículo 2 e 3. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Tem sim, tem um aleijado. Ele tem defeito, ele não serve para o nosso meio. E meus irmãos, nós como igreja de Jesus, nós somos salvos pela graça do Senhor. Não fizemos nada para merecer. A gente pode viver a vida inteira fazendo boas obras para pagar essa salvação e vamos morrer sem conseguir. Porque Deus nos amou, Ele quis nos salvar. Não foi a gente que pediu: por favor, Senhor, me salva. Ele quis nos salvar. Ele enviou Jesus para nos salvar. Foi um ato do amor de Deus. Porque isso já estava desde o início lá, quando Eva e Adão pecaram. O Senhor falou da cabeça, da semente da mulher, se levantará um que vai pisar a cabeça da serpente. Eu não vou abandonar a raça humana. Eu tenho um plano. Deus sempre teve um plano para nos salvar. Deus sempre teve uma estratégia salvadora para a humanidade. Deus nunca foi pego de surpresa. E agora Adão pecou, Eva pecou, o que eu vou fazer? Isso não existe, irmãos. Deus é Deus. Ele é um Deus sempre eterno, Ele sempre existiu. Nos criou, nos formou. Ele sabia que Adão e Eva iam pecar? Na sua presciência, Ele já sabia. Então por que Ele colocou eles lá no jardim? Porque Ele deu oportunidade para o homem conhecer Ele, amar Ele e andar com Ele por livre e espontânea vontade. Deus não quer robôs. Deus não quer gente manipulada servindo Ele. Deus quer o seu coração. Deus quer que você se renda de verdade. Que você o sirva de todo o seu coração. É isso que Deus quer. E Davi, ele entende isso. E ele fala: tem alguém? Não, tem defeito. Quem não tem defeito aqui, levanta a mão. Todos nós temos defeito. Ainda temos uma alma que tem deformidade. Não somos perfeitos, somos salvos, somos santos, aleluia. Mas perfeitos nós não somos.
E quando chega o dia, meu Deus, pequei, me perdoa, perdoa meus pecados, todos os dias. Porque ainda há deformidade na nossa alma. E às vezes pessoas querem chegar na igreja e nós muitas vezes colocamos pedra de tropeço na vida das pessoas. Elas não conseguem chegar na igreja porque a igreja estabelece um padrão que nem mesmo ela vive. A igreja, irmãos, é um hospital. Hospital, não é tribunal. Aqui não é lugar de julgar ninguém. Há muito bullying espiritual. E a gente precisa agir com graça. Uma vez eu cheguei numa célula. E naquele dia, fazia muito tempo que eu não ia naquela célula. E naquele dia, tinha um rapaz que estava voltando. E eu perguntei para ele, você estava afastado? Ele disse, eu estava. Eu disse, mas aconteceu alguma coisa? Ele disse, é que eu caí no pecado, então eu fiquei com vergonha e eu não quis mais estar no meio de vocês. E na mesma hora o líder falou assim para ele, mas quem mandou você pecar? E eu disse, meu Deus. A Bíblia diz assim, quem está de pé, cuidado para não cair. É a graça, irmãos. Quando você vê uma pessoa chegar na igreja, desviada, né? Que dificuldade para ela chegar de volta. A pessoa vem do mundo, que dificuldade para ela chegar aqui. Que luta. E quando ela chega cheia de carrapicho, cheia de defeito, cheia de problemas. E às vezes escuto o líder de célula que fala assim, olha, você tem muito problema, vai lá para aquela célula que aquele líder pode cuidar melhor de você. A gente descarta. A gente não cuida, a gente não se aproxima. A gente não olha com olhar de amor. Há muito julgamento. O ano que vem, irmãos, será um ano de frutificação nessa igreja. No nosso ministério. Mas para frutificar, precisamos entender graça. Graça de Deus, que nos salvou apesar de sermos o que somos. E o Ziba diz assim, ele está lá em Lodebar. Onde ele está? Davi pergunta, onde ele está? Está lá no deserto. Quase 20 anos. Não serve para nada. Jogado, longe, terra árida. Lugar de ninguém. De pessoas que não têm importância nenhuma. Mas Davi fala assim, vai buscar ele. Vai buscar, traz ele aqui. Eu quero ele aqui no meu palácio. Ele nada tinha, nada fez, nada merecia. Mefibosete era um ninguém, um anônimo. Mas agora ele estava entrando no palácio como convidado. Convidado do rei. E ele ainda está temeroso, porque ele está pensando, eu vou chegar na presença do rei e ele vai me matar. Deve ser uma armação esse negócio. Irmãos, a graça ela é tão maravilhosa que a gente fica desconfiado mesmo. Será que Deus me ama tanto assim? Será que Ele fez tudo isso por mim mesmo? É para eu viver? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, uns jovens falavam assim para mim, ó, fica sério porque crente é sério. Crente não vive rindo assim não. Como, irmãos? Se essa salvação ela é tão maravilhosa, tão grandiosa, que depois que você aceita Jesus, sai um peso terrível da nossa vida. As escamas dos nossos olhos, a gente começa a ver Deus, a gente começa a se alegrar com as suas obras na nossa vida. Como ficar sério? Me diga. A gente tem que sorrir, a gente é feliz, é uma felicidade que invade o nosso coração. Mefibosete, ele não está acreditando, é bom demais. Então ele treme, ele entra ali, né? Meu Deus, eu vou morrer. Mas Davi diz para ele, eu não mandei buscar você. Fui eu que mandei te buscar. Eu não mandei te buscar para te castigar. Por algo que você fez ou deixou de fazer.
Eu tenho bondade no meu coração para com você. Eu não tenho maldade no meu coração para você. Você que tem filhos pequenininhos, não fala para o teu filho, Deus vai te castigar. A criança já cresce conhecendo um Deus carrasco. Um Deus mau, um Deus que vai vingar. Um Deus vingativo. E Deus, irmãos, é um Deus de amor. Ensina para a criança, Deus te ama. E quando ele errar, peça perdão, porque Deus é perdoador. Deus é restaurador, Deus é renovador, Deus é misericórdia. Nós trazemos de religiões por onde passamos essa ideia do Deus que pune. Haverá punição sim, mas no final, quando as pessoas realmente não tiver mais o que fazer, Jesus voltou, já levou a igreja, acabou o tempo da graça, não tem mais o que fazer. Não tem outro sacrifício, Jesus é o último. Versículo 8. Quem é teu servo para olhares para um cão morto como eu? Então ele disse para Davi, eu sou um cão morto. Como que o Senhor olha para mim? Como que Deus olha para nós, irmãos? Com um olhar de amor. Às vezes a gente fica aquela maldade, aquela vingança, aquela cobiça, fala mal do irmão, puxa o tapete do outro. Como é que Deus olha para a gente com tanto amor? Porque não tem nada que eu faça para Ele me amar mais, ou faça para Ele me amar menos. O amor de Deus é inabalável, Ele sempre vai ser o mesmo. Agora o pecado, ele quebra nossa comunhão com Deus. Uma criatura desprezível, Mefibosete dizia, eu sou desprezível, eu sou vil, eu sou indigno. Não seria melhor eu ser abandonado na minha miséria? Mas quando o rei fala, eu quero você. Quero que você se sente na minha mesa. Você vai sentar junto com os meus filhos. Você é parte da família agora, Mefibosete. Quem olhar você sentado na mesa com os meus filhos, vai pensar que você é meu filho também. Sabe, irmãos, há uma grande mesa preparada para nós. Nessa mesa estão todos os salvos em Jesus. E nós ali, um do lado do outro, somos filhos de Deus, amém? Filhos de Deus, nascidos para adorar e louvar o Senhor. E quem olha para você sentado na mesa, para mim sentada na mesa, não vê as nossas deformidades. Porque o menino era aleijado, mas quando ele sentava, o seu defeito não aparecia. Na mesa do Senhor, estamos nós sentados, não porque merecemos, mas porque Ele quis nos salvar. E nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E hoje estamos sentados numa mesa, e espiritualmente, como Efésios está dizendo, nós estamos assentados em Cristo. Nós já estamos lá, irmãos. Assentados, é uma situação de autoridade. Essa palavra assentar. Estamos assentados com Cristo. Isso vai se tornar visível. Quando Jesus voltar, nos sentaremos para as bodas do Cordeiro. Na bodas do Cordeiro, todos os salvos sentados. Lá estará Paulo, Tiago, João. Estarão os nossos irmãos em Cristo que já partiram para a glória. Estaremos todos juntos perante o Senhor. E nós vamos dizer, foi a graça que me trouxe aqui. Aleluia! Não foi nada do que eu fiz. Aleluia! Tem muitas igrejas que ensinam tanta besteira, irmãos. Não pode usar óculos de sol. Só se tiver nuvem. Olha os absurdos.
e tantas coisas que eles vão fazendo e colocando nas igrejas. Isso vai impedindo as pessoas de se chegarem a Cristo. Impõe regras e métodos. E as pessoas não conseguem se chegar a Jesus. O Evangelho é muito simples. A salvação, ela é de graça. Mas hoje a gente vê absurdos. A graça sendo cobrada. Você quer ser salvo, você tem que pagar um preço. Eu não vou pagar preço nenhum, Jesus já pagou o preço. A salvação, Ele já pagou o preço. Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior que o pecado do homem. Tantas histórias que a gente tem aqui na igreja, tantas. Você sabe de onde você veio. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Sabe, irmãos, os anos vão passando e parece que a gente vai esquecendo isso. Você não pode esquecer. A graça do Senhor, como você foi salvo, quem você era, quem você é hoje. Olha, o amor de Deus é extraordinário. Eu lembro que a minha família era evangelizada por um evangelista. E ele, irmãos, era muito grudento. Todo domingo ele ia na minha casa. E eu falava assim, será que ele não percebe que eu não quero? Minha mãe queria, minha irmã queria, meu irmão queria, eu não queria. Então quando ele chegava, eu pulava o muro do meu quarto, a janela do meu quarto, depois eu pulava o muro da minha casa e eu ia embora. E quantas vezes eu fiz isso, porque eu não queria saber de Deus. Mas aquele irmão, todo domingo, eu falava, mas não, domingo que vem ele não vem. Que insistência, o apelido dele era Carrapato. Porque era um carrapato mesmo. Mas você sabe, um dia, ele entrou, eu não escutei ele bater palma, porque também era sempre no mesmo horário. Naquele dia ele entrou, de repente ele estava na porta da sala da minha casa. E quando ele entrou, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu tentei fugir, mas não deu. E ele disse, irmã Eliene. Eu disse, por que ele me chama de irmã? Não sou irmã dele. Irmã Eliene, vamos estudar a Bíblia? E eu disse, não, eu estou com o shortinho muito pequeno, imagina. Eu queria que ele dissesse, isso, vai trocar o short. Eu ia trocar mesmo, pulava o muro e ia embora de novo. Não ia trocar coisa nenhuma. Isso, irmãos, são os empecilhos que as pessoas colocam. Porque tem gente que faz isso. Vai lá no quarto, troca a sua roupa, põe uma roupa decente, aí vem aqui para a sala. E depois se tranca lá no quarto e nunca mais sai de lá. Nós temos que focar nas vidas. Olhar para elas do mesmo jeito que Jesus olha. Jesus ama, Jesus quer essas pessoas. Jesus quer todo mundo. Por que somos tão seletivos? Não, esse sim, esse não serve para a igreja. Jesus ama todas as pessoas. E Jesus, quando entra na vida da gente, Ele nos transforma. Ele muda a nossa vida interior. Ele muda o nosso caráter. A cada dia o nosso caráter vai sendo moldado pelas aflições da vida, pelos sofrimentos, pela caminhada que é difícil. Mas, irmãos, nunca fomos tão felizes. Nunca fomos tão felizes como somos com Jesus. O aleijado comeria à mesa do rei. Tem uma música muito antiga do John Newton, que ele diz, através de muitos perigos, trabalhos e armadilhas eu já passei. Foi a graça que me trouxe em segurança até aqui. E a graça me guiará para casa. Mefibosete está sentado à mesa do rei. Nós estamos assentados à mesa do rei Jesus. A graça vai nos levar até lá em cima, aleluia. Chegaremos na glória, irmãos. John Bunyan,
escreveu também uma canção, Tu, Filho do Deus bendito, quanta graça foi manifestada em ti. A graça te fez descer do céu, a graça despojou-te da tua glória, a graça te fez pobre e desprezado, a graça te fez carregar grandes fardos de pecado, a graça te fez carregar grandes fardos de sofrimento, a graça te fez carregar grandes fardos, indizíveis de maldição de Deus. Quando Jesus estava naquela cruz, sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. A maldição que estava sobre nós, agora ele levou sobre ele. Estava sobre Jesus os pecados de todos nós. E o Pai, irmãos, quando viu seu filho ali derramar o seu sangue na cruz, até a última gota, porque quando o soldado furou o lado de Jesus, ali saiu o resto do sangue que havia no seu corpo. E quando o Pai viu o sangue do seu filho sendo completamente derramado pela humanidade, o Pai se agradou do sacrifício. O Pai ficou satisfeito. Agora o pecado recebeu um pagamento. Jesus pagou o preço. E hoje nós estamos em Jesus. E por estarmos em Jesus, pela graça mediante a fé, então, irmãos, Deus está satisfeito conosco. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê aqui o sangue de Jesus. E quando Ele vê o sangue, Ele fala, está perdoado. Está perdoado, o sangue do meu filho está sobre esta vida. Isso é graça. Salvos pela graça, viver pela graça, subiremos pela graça do Senhor. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Tem uma denominação que diz assim, que é salvo, e por ele ser salvo para sempre, nós acreditamos que não perdemos a salvação, amém? Agora, ouvir pessoas dizer, eu sou salvo, e eu posso pintar e bordar que eu sou salvo, então vem a pergunta, você é realmente salvo? Porque Jesus falou assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E salvação é algo individual. Eu não sei se você é salvo, você que tem que saber. Nós não salvamos filhos, não salvamos cônjuges, ninguém. A salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pela grande salvação que Ele te deu. Por nessa noite estarmos aqui, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Senhor, nós te louvamos por essa tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus, que ela é uma grande salvação. Obrigada, Senhor. Nós não merecíamos, foi graça, foi misericórdia. E agora, Senhor, toda a nossa vida vamos viver para o Senhor. Porque, como diz o Study, nenhum sacrifício é tão grande que eu não possa fazer por Ele. A minha vida, Senhor, a nossa vida está no seu altar. Opera em nossas vidas, Senhor, para que possamos manifestar graça onde quer que estejamos, olhar com graça, cuidar com graça, andar com graça, fazer a graça conhecida. Jesus, Tu és a graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! O Senhor mudou a nossa história. O Senhor desviou os nossos pés da lama.
O Senhor nos tirou de um charco de lodo e nos fez assentar entre príncipes. É graça, é misericórdia, não tem explicação. Por isso, uma vida de devoção é tudo que o Senhor espera de nós. Confessamos a Ti nessa noite, Senhor, nosso amor por Ti, nossa devoção total e restrita ao Senhor. Que cada dia de nossas vidas seja marcada pela Sua graça, pela Sua misericórdia na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia! Eu gostaria de perguntar nessa noite, você que entrou aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, Deus te ama tanto, que você pensa que você entrou aqui porque você quis. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida há tanto tempo. Levante sua mão, quero orar por você. Você é amado de Deus. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante sua mão. Eu quero orar por você. A igreja orando. Você que está longe do caminho do Senhor também, desviado há tanto tempo. O Senhor está te chamando, venha. A Bíblia diz assim, Jesus falando, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de meu Pai que está no céu. Coragem. Venha para Jesus nessa noite. Temos uma vida para Jesus? Aleluia! Mais alguém nessa noite? Graça, favor de Deus, imerecido. Pergunta para quem está do seu lado, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou lá com você. Eu te acompanho lá na frente. É tão difícil, irmãos. Esse momento é um momento de guerra. Mas o Senhor te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Aleluia! A graça te trouxe aqui. Aleluia! Jesus te ama, Jesus te ama. Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Aleluia! Venha para Jesus. Senhor, quebra cadeias. Ora aí, irmão. Senhor, quebra cadeias, quebra grilhões. Aleluia! Senhor, quer escrever seu nome no livro da vida nessa noite. Venha para Jesus, venha para Jesus. Aleluia! A única coisa que promove no céu é quando o pecador se arrepende. E hoje está tendo uma festa no céu, que a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E nós queremos abençoar a sua vida. Pela última vez, venha. Venha aqui na frente, quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Vem, 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 vem. Você é importante para Deus. Nós amamos você também. Aleluia! Aleluia, graça, é graça do Senhor. Maravilhosa graça. Oh, Deus bendito, que nos aceita como somos e nos transforma para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Aleluia! Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim. Jesus ama você com um amor imenso. Esse amor nunca vai diminuir. Mas hoje a decisão que você está tomando vai te fazer mudar de posição. Hoje você vai se tornar filho de Deus de fato. Porque o Evangelho de João diz que quando nós confessamos o nome de Jesus, então nós nos tornamos filhos de Deus. E vocês vão fazer isso agora. E depois que você confessar a Jesus, quero que você saiba
que essa igreja vai cuidar de você. Que você procure uma célula mais perto da sua casa. Lá dentro vão te dar um endereço. Nós queremos cuidar de vocês, porque vocês também são importantes para nós. Repitam comigo essa oração, todos vocês que estão aqui na frente. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso, eu sou o pecador, e eu te peço perdão de todos os meus pecados. E eu te peço, me ajuda a te seguir até o fim da minha vida, em nome de Jesus. Igreja, levante suas mãos. O Wagner e a Cris, ajude aqui orando por eles, pastores, missionários. Pai, nós abençoamos cada vida que nessa noite confessou o Senhor nesse lugar. Senhor, eles receberam ao Senhor nas suas vidas. Ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida. E que essa palavra pregada nessa noite seja como um martelo nos seus corações. Que eles jamais se esqueçam dessa palavra. Que o Senhor é um Deus de graça. E que essa graça maravilhosa os salvou nessa noite. Os libertou. Senhor, muda a vida deles. Muda a história deles. Nós os abençoamos. Abençoamos as suas famílias. E que eles permaneçam firmes no Senhor. Em nome de Jesus. Mediante a sua declaração de fé, eu declaro: vocês estão salvos. Aleluia.